Muitas vezes as pessoas falam assim: "A toxina que eu usei não fez efeito". Por que que ela não fez efeito? Geralmente, porque a gente também trabalha, né, a gente trabalha com distribuição das principais marcas de toxina, de preenchedores e tudo mais, além de ser, representante da Biometil, a gente vê as pessoas no dia a dia com algumas dificuldades. E quando a pessoa pergunta, mas ou afirma, né? A toxina que eu usei não promoveu efeito. Aí eu vou querer saber no detalhe como foi que aquela pessoa trabalhou, porque geralmente ela se envolve em um desses erros a respeito de toxina, que ela não consegue, na verdade, identificar e por cometer esses erros, acaba sem entregar o resultado para o cliente, que na verdade isso é uma intercorrência também. Quando a gente não entrega a informação para o cliente, quando a gente não entrega o resultado para o cliente, isso também é uma intercorrência. Então é importante você pensar nisso. Porque se o seu cliente não está satisfeito, ou se ele está machucado, ferido, com alguma lesão que foi promovida durante o tratamento, isso faz parte, né, de uma intercorrência. Então, olha só, vamos começar do zero. Todo mundo sabe, ou a maioria sabe, ou todos deveriam saber, que a grande parte das toxinas elas são transportadas num sistema de refrigeração, entendeu? Ela é transportada no sistema de refrigeração, exceto a Xiaomi, que pode ser transportada, né, em temperatura ambiente, mas depois de diluída, ela deve ser guardada na geladeira durante o prazo de uso. Então, bom, a grande maioria das pessoas tem isso na cabeça, tem essa preocupação. Olha, se chegar aqui na temperatura e tal, eu não vou aceitar, e vai ser assim, vai ser assado. Ok. Aí o produto chega na temperatura. O produto chega na sua mão íntegro. E aí, por que que ele não fez efeito? Olha só, você tem toda essa preocupação com a temperatura, e quando você vai fazer diluição, você faz com soro a qual temperatura? A qual temperatura que você faz a diluição dessa toxina? O soro, gente, uma das minhas grandes defesas aqui e orientação que eu dou para vocês, ele deve estar na mesma temperatura que a toxina. Se você teve todo cuidado para não aquecer, para não se degradar e tudo mais, eu tenho que ter um soro que esteja nessa condição, entre 2 e 8 graus. Porque se eu pegar um soro na temperatura de 30 graus, temperatura ambiente, 25 graus que seja, 20 graus que seja, está entre 2 e 8? Não, né? Não está entre 2 e 8. E por não estar entre 2 e 8, no momento que eu faço a diluição, na grande maioria das vezes, a gente já tem ali parte da degradação da substância. Não sei te precisar exatamente a concentração, mas você já perdeu ali. Já perdeu aí. Então, o soro fisiológico ele deve estar na mesma temperatura que a toxina estava. Afinal de contas, gente, o soro é o veículo que a gente precisa para transportar a toxina de dentro daquele frasquinho até o organismo que vai receber aquela substância. Veja só, uma única dica vale aí milhares de reais. Porque quanto custa uma toxina? Quantas toxinas você poderia degradar sem essa informação? Só para você ter ideia, mas uma ideia simples. Já teve uma colega que falou aqui, nossa, verdade, não tinha pensado nisso, provavelmente. Entendeu? Então, já batemos 100, o Ítalo está avisando aqui, ó.
batemos 100 pessoas ao vivo conosco. Olha que legal. Nós estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Somando o nosso público, já passamos de novo das 100 pessoas ao vivo. Você acredita nisso? Que legal, né? Dia após dia, a gente tem mantido esse público, né? Um público fiel que tem prestigiado o nosso trabalho. Daqui a pouco passa dos 100 também, só no Instagram. A gente está ali em 92, mas a gente passa dos 100 já já. Então, essa dica do soro, gente, ela vale ouro. E assim, você precisa gastar mais quanto para você poder ter condições de ter um soro conservado na temperatura que ele deve ser utilizado. Depois da diluição, o que acontece? A substância, a toxina diluída, ela deve ficar dentro do refrigerador, na temperatura entre 2 e 8. O ideal é que essa toxina não seja muito movimentada. Obrigado, Fê. Ela não pode ser muito movimentada, porque depois que você diluiu, ela tem um líquido que é responsável por veicular, diluir a toxina. Então, conforme você está agitando aquelas moléculas, ela com facilidade sofre rompimento. Então, a segunda orientação valiosa, não fique manipulando essa substância. Se de repente você vai fazer um serviço de sublocação, você está saindo da sua cidade, está indo para outra cidade para fazer seu procedimento, leve a toxina sem diluir. Chegando lá, você dilui para não ter esse tipo de risco. Porque durante o trajeto, no carro, ela acaba agitando e isso faz com que acelere o processo de degradação. Tá? Então, esse é o cuidado que você deve ter. Você está entendendo? E é assim, olha, cada toxina, ela tem o seu prazo de validade após a diluição. Na caixinha dela, ela sempre vem com prazo de 2 a 3 anos. Mas, quando você dilui aquela toxina, o prazo de validade diminui. Porque ela está no soro, ela está naquele veículo, e isso, a agitação entre as moléculas, mesmo que ela esteja parada, ela acontece. Então, por exemplo, Botulim, Botulift, Nabota, são toxinas que depois de diluídas e conservadas na geladeira na temperatura entre 2 e 8, elas podem ficar armazenadas por até 7 dias. Por até 7 dias. Então, essa é uma informação. Um Botox depois de diluído, ele pode ficar armazenado na geladeira até 3 dias, né? Agora a gente também já bateu 100 pessoas ao vivo só no Instagram. Aqui a gente já está passando de 120 pessoas ao vivo conosco. Muito legal isso, né, gente? Muito obrigado. Então, Botox 3 dias depois de diluído. Qual mais? Se eu pegar a Dysport 24 horas, Xiaomi 24 horas após a diluição. Aí você pode falar assim para mim, mas por que eu preciso dessa informação? Para você fazer o seu planejamento e não perder o seu dinheiro. Xiaomi, depois de diluída, também 24 horas. Então, é por isso que muitas vezes é importante você trabalhar a sua agenda de forma que você, por exemplo, calcule assim: bom, eu vou abrir um frasco de 200 unidades de toxina. Vou fazer de 4 a 5 pessoas. É melhor que você coloque essas pessoas tudo no mesmo dia. Se você estiver usando Botox, você pode, por exemplo, começar a usar na segunda e terminar o uso na quarta. Tá tudo bem, entendeu? Você faz um planejamento. O Tiagão aqui está perguntando, então tem que ter muito cliente. Não. Se você tem pouco cliente, ou você compra uma toxina de 50 unidades ou uma de 100, que dá para fazer 1 ou 2 clientes.
entendeu? É por isso que você tem várias concentrações e isso faz com que você tenha ali uma flexibilidade ou não, ok? Então, essa informação que você precisa ter em mente e trabalhar, né? Allergan, Botox, vale por 3 dias depois de diluído. E tem apresentação de 50, de 100 unidades e até de 200. Olha só, se você tem uma toxina de 50 unidades para fazer a aplicação, você tem que ter um cliente. Entendeu? Essa que é a informação, tá? Deixa eu ver aqui. Professor, uma amiga fez Botox misturando com Skin Booster. Paralisou o rosto dela. O que aconteceu? Sei lá. Não tem essa indicação de misturar toxina com Skin Booster. Porque não tem, né? Não tem aí essa indicação. E provavelmente pode ter sido a concentração de toxina, porque o Skin Booster não vai interferir nem potencializar o efeito da toxina. Na bota, que está perguntando aqui, 7 dias também, depois de diluída, né? Então, se você comprou Botulim, 7 dias, Botulift também 7 dias. E é essa que é a informação que você precisa ter. Sabendo também que a toxina, ela não pode sofrer golpes. Por exemplo, eu sou farmacêutico há mais de 27 anos. Em dezembro vão fazer 28 anos que eu sou farmacêutico. E a gente tem mania, né? Quando aplicava injeção na farmácia, né? A gente ia lá, parecia uma bolinha, não pode ter bolinha. A gente não pode injetar ar nas pessoas. Aí você ia lá e dava aquele peteleco na seringa. Toxina não pode fazer isso. Por que não pode? Esses golpes, eles podem, na verdade, fragmentar, degradar a substância ativa que é a toxina botulínica. Então, isso já te remete para uma outra situação. Se esses simples golpes degradam a toxina, imagina o que é você colocar numa caneta pressurizada uma toxina botulínica e acreditar que isso pode fazer efeito. Algum efeito pode ser até que faça, né? Pode ser até que faça efeito essa toxina. Mas aplicando com uma caneta pressurizada, olha, eu tenho para te dizer que você está destruindo a partícula com aquela pressão e com aquele impacto para fazer com que a toxina entre naquele tecido, né? Então, o que acontece? As pessoas precisam ter esse discernimento, né? Porque muitas vezes ensinam e as pessoas engolem. Desculpa esse engole, mas é verdade. Não, você faz toxina com pressurizada. Gente, a chance disso dar certo é muito pequena. Porque se eu não posso nem dar um peteleco na seringa para tirar uma bolha, eu posso usar a pressão de uma pressurizada? Então, é modismo mesmo, Dani. É modismo que as pessoas inventam para fazer com que tenham resultados, entende? Ou então vendam cursos, coisas do tipo, né? Então é bom a gente ter esse tipo de discernimento. Tudo bem? E retorno de 7 a 15 dias. Eu gosto de fazer retorno depois de 15 dias. Por quê? O que a gente entende na literatura? Que a toxina botulínica, a partir do momento que ela é administrada, ela tem até 15 dias para fazer efeito. Entendeu? Para promover a paralisação total do músculo e a gente ter o benefício da toxina. Então, eu te recomendo que você faça um retorno 15 dias ou depois. Porque aquele é o ponto máximo da toxina. E muitas vezes a gente percebe que as toxinas, elas têm demorado um pouco mais para fazer efeito, a não ser em situações isoladas. Por exemplo, já tive cliente que acabou de fazer aqui uma toxina, depois de 2 horas me mandou uma mensagem e fala assim,
Professor, não aconteceu nada, não paralisou. Muitas vezes o cliente ele acha que ele vai sair da sala de procedimento já com o rosto todo paralisado pela toxina. Então, essa é uma expectativa que você tem que tratar. Você tem que tratar com o seu cliente antes de fazer o procedimento. Isso é importante por demais. Se você não alinha com ele a expectativa do tipo, olha, não vai sair daqui já com a toxina agindo de forma expressiva que você veja o resultado. Eu tenho clientes que depois de 24 horas já está com o rosto com todo o efeito. Mas isso não é padrão. O padrão é você esperar um resultado depois de 72 horas, pelo menos. Entende? Então, essa expectativa, ela tem que ser alinhada com o cliente. A gente não pode deixar isso passar desapercebido. Então, quando o cliente entende isso, aí fica fácil. Porque você consegue fazer o retorno depois de 15 dias. Durante esses 15 dias, a pessoa vai ficar tranquila, porque ela vai entender que uma região ou outra precisa de uma quantidade de toxina. Então, ela está ciente, principalmente o marinheiro de primeira viagem. Ela está ciente que aquela toxina tem esse prazo para poder fazer o efeito, senão não vale a pena, né? Então, você entende aí o papel dessa toxina. Legal? E uma outra coisa muito importante é a forma de diluição. Não só o cuidado em manipular a toxina, né? Que você não vai, porque ela tem um vácuo ali. Quando você coloca a agulha com o soro dentro, ela rapidamente, né? Aspira, né? Porque tem uma diferença de pressão e isso faz com que o líquido entre rápido. Então você tem que controlar a entrada, porque senão aquele jato ele pode danificar, pode quebrar as partículas de toxina botulínica e isso trazer um problema significativo. Agora, você tem que entender também que muita gente ensina, né? Quando você está fazendo um curso de toxina botulínica, por exemplo, geralmente o professor tem que ter um cuidado com o profissional e um cuidado com o cliente. Então, geralmente, o que se faz? Se ensina diluição molhada, 1:2. Então, por exemplo, se você tem 50 unidades, você vai usar 1 ml. Se você tem 100 unidades, você vai usar 2 ml. Se você vai usar o de 200 unidades, você vai usar a diluição para 4 ml. Então, 200 para 4. Então, você vai fazer o quê? Você coloca o dobro de volume para diluir aquela concentração de toxina. Quando você faz esse tipo de diluição, você precisa fazer a correção. Entendeu? Porque ali, cada uma unidade, na verdade, ela vai ter meio unidade propriamente dito. Por quê? Você dobrou a quantidade de diluente. Quando você dobra a quantidade de diluente, você diminui a potência pela metade. Entendeu o que eu expliquei? Não. Se eu tenho ali uma toxina, ela é de 100 unidades, é para colocar 1 ml. Se eu coloco 2, eu vou ter as mesmas 100 unidades em 2 ml. Então, eu preciso fazer o quê? A correção no momento que eu for aplicar. Se eu quero aplicar 2 unidades, eu vou ter que aplicar 4 unidades daquela diluição. Se eu quero aplicar 1 unidade, eu vou ter que administrar 2 unidades daquela diluição. De contrapartida, se a gente fizer uma diluição a seco, 1:1, por exemplo, 100 unidades eu diluo em 1 ml, 50 unidades em meio ml. Aí fica certinho. Você consegue a cada 2 unidades ter exatamente 2 unidades. Caso contrário, você tem que fazer a correção. Então, assim, já ouvi de montão também no mercado as pessoas falarem, olha, eu compro uma toxina botulínica, diluo 3 vezes, o que ele está falando? 100 unidades ele dilui em 3 ml e tem um efeito fantástico.
Dependendo da qualidade da toxina, vai ter mesmo, né? Mas qual é a durabilidade? Menor, entendeu? E provavelmente esse profissional ele não está ciente do contexto que ele está inserido. Porque a toxina, como é um tratamento de recorrência, o que significa um tratamento de recorrência? O cliente vem hoje, daqui a 4 meses ele vem de novo. Se na primeira vez que ele foi atendido, ele não vê esse resultado, e também se ele não recebeu o suporte que ele necessita, nunca mais ele volta no seu estabelecimento. Simples assim. Então, você vai percebendo aí que são informações que você está recebendo aqui, que você pode usar no seu dia a dia para você se dar bem, né? Então, esse que é o objetivo que a gente tem. Então, você vai usar a concentração de toxina que você se sentir mais confortável, seja seca 1 para 1, ou a molhada 1 para 2. Você vai fazer proporcionalmente ao número de unidades e vai conseguir trabalhar esse cenário, certo? Então, você precisa ficar atento. Você viu aqui que eu não falei nada berrante, nada que falasse assim, meu Deus, eu pensei que tinha que diluir e dar 5 cambalhotas com frasco. Não, não falei nada disso. O que eu falei para vocês são situações muito simples do dia a dia que promovem os principais erros na toxina. E é claro, você tem que estabelecer ali um plano de tratamento. E esse plano de tratamento ele tem que ser anotado, porque você vai colocar lá na testa da pessoa 2 unidades. Você fala assim, pô, ali eu coloquei 2 unidades. Você tem certeza? Depois que o cliente voltar, depois de 15 dias, você tem certeza? Então, deixa eu olhar lá direitinho. É bom você ter um mapa onde você assinala aonde você aplicou, quanto de unidade que você usou, para você, inclusive, entender se você está fazendo a aplicação correta. Se está diluído corretamente, se você fez o plano de atendimento, distribuiu as unidades, é para fazer o efeito. Ah, mas geralmente tem retorno? Todo mundo tem retorno. Todo mundo tem retorno. E você tem que se resguardar sempre no menos é mais. Porque se você tiver condições de fazer isso, você vai garantir, na verdade, que o seu cliente não receba uma concentração exagerada de toxina. Porque a gente não tem como reverter a quantidade de toxina. A administração, eu administrei toxina a mais, quero tirar. Peraí, isso daí não é ácido hialurônico, que você tem lá hialuronidase, você aplica e remove o excesso de ácido hialurônico. Não é assim que a banda toca. A toxina botulínica ela só deixa de fazer efeito quando o organismo eliminar aquela concentração de toxina botulínica. Então, esse tipo de cenário é um cenário complicado e complexo que você precisa aprender a administrar. Legal? Gosto do menos é mais. Eu também gosto, Grazi. Desde o princípio, eu gosto de trabalhar dessa forma, do menos é mais. Tá certo? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Seu curso você ensinou a aplicar no gordinho da ruga. E quando a cliente não tem rugas, aplica na parte em que a cliente mostra mais força da musculatura. Sim, exatamente isso. Geralmente quando você faz é que aqui tem toxina, né? Não dá para ver, né? Mas é na onda, é isso mesmo. Bom, gente, o que a gente está fazendo aqui, na verdade? Olha só, essa pergunta aqui eu vou responder. Professor, afinal, qual que é a melhor marca? Olha só, o Anderson. A melhor marca, cara, a estética, na verdade, ele é um segmento que ele é muito democrático. Você tem ali sempre opções de tudo e você que escolhe qual que é a melhor. Entendeu? Você que escolhe. Qual que é a experiência que você tem e que você fala assim, putz, é isso, eu gostei dessa. Qual que é?
Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho meu ranking. Eu uso, primeiro, a minha primeira opção sempre vai ser Dysport, minha segunda opção, Botox, e a minha terceira opção é o Nabota. Aí a Maria está me perguntando aqui, Xiaomin, você gosta? Olha, quando eu dava curso, por exemplo, que eu saía de São Paulo, ia para o Piauí, para Goiânia, para lugares longe, que eu tinha dificuldade de conservação do produto, eu usava Xiaomi. E eu sabia orientar os meus clientes que eles deveriam esperar mais tempo para a toxina promover o efeito. Eu acho que a grande questão é essa: quando você tem contato com a toxina e você entende o funcionamento daquela toxina e você faz um procedimento que ele é padronizado, você consegue falar assim, bom, essa marca de toxina, ela demora 3 dias para começar a ação. Essa outra, 5 dias, mas no final o resultado é bom, porque a gente tem 15 dias ali para promover efeito. Então, assim, agora tem algumas marcas de toxina que eu aplicava, usei muito, e depois a gente vai percebendo que a durabilidade não é tão grande, por isso que eu linkei essas 3. E também tem umas outras marcas que elas trazem para nós, né? Elas trazem para nós uma dor de cabeça mesmo. A pessoa recebe aquela toxina e depois relata dor de cabeça. Já trabalhei com marcas que fizeram isso. Testei, na verdade, gente, toxina todas as marcas. Todas as marcas. Por isso que eu elenquei para mim a primeira Dysport, segunda Botox e a terceira Nabota. Esse é o meu ranking. Ah, professor, mas como que eu monto o meu ranking? Use todas. Acompanhe o resultado, acompanhe a durabilidade. Ah, mas isso vai tempo, é claro. Quando você aplica uma toxina hoje, ela deve durar pelo menos 4 a 6 meses. Então você tem que ter tempo de estrada, né? E dessa forma você construir, né, a sua trajetória, entendeu? É dessa forma que você define qual que é a melhor substância para você utilizar. E eu vou colocar aqui para você o que a gente está fazendo essa semana. Tiveram pessoas que chegaram agora, então essa semana a gente está fazendo de segunda a sexta uma live que é uma live de aquecimento para a imersão 10K12. E o que é a imersão 10K12? A imersão 10K12 vai acontecer semana que vem, onde eu vou disponibilizar aulas online e gratuitas, tá? Para você aprender a jornada, para ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana com seringas, agulhas e produtos. E o Ítalo acabou de colocar o link aí no Instagram, daqui a pouco vai aparecer aqui no YouTube e no Facebook. Vai aparecer esse link para você poder trabalhar, para você se inscrever e estar conosco. Ah, mas eu tenho que me inscrever? Tem, porque através desse link você vai ser separado numa área restrita, porque essas aulas não vão acontecer nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook, elas vão acontecer num ambiente à parte, e eu também quero acompanhar você nessa sua jornada, tá? Então, para participar, só vão participar aqueles que se inscreverem. Está no YouTube, no Facebook, o Ítalo já colocou aqui no Instagram. Então, se você não se inscreveu ainda, dá tempo, se inscreve. Ah, eu estou no Instagram, não consegui copiar o link. Ok, você vai lá na minha bio, no meu perfil, lá você vai encontrar o link, e aí você clica nele e se inscreve. Nome, e-mail e telefone. É isso que você precisa para se inscrever. Aí você já aproveita e entra no grupo de WhatsApp. Entrando no grupo de WhatsApp, você vai ser avisado da frequência das aulas, o que você vai ter a mais de informação e tudo mais. Não perca essa oportunidade, mesmo porque ela é gratuita e online. Se aqui em pouco tempo a gente consegue compartilhar tanta coisa, né? Imagine com mais tempo, com aulas te direcionando para você ter o seu resultado. Ok? Então, um grande abraço para vocês e boa noite. Até amanhã. Não perca amanhã, que nós vamos para a live 4
de aquecimento da imersão 10K12. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Vai acabar minha bateria.